Após novela com idas e vindas, o governador de São Paulo, João Dória, confirmou que é pré-candidato à presidência pelo PSDB, mas enfrenta dificuldades para decolar esta pré-campanha. Sérgio Moro se filiou à União Brasil até quinta-feira passada. Não seria mais candidato à presidência, mas na última sexta-feira, outra reviravolta. Para entender esse tabuleiro, esse jogo político da corrida presidencial, nós conversamos agora com o Kennedy Alencar, que é jornalista e colunista do portal UOL. Boa noite, Kennedy. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Olá, Cosmo. Prazer falar com você, com Maria Tereza. Sempre bom conversar com vocês. Maravilha. Kennedy, semana agitada no tabuleiro político da corrida presidencial. João Dória, em princípio, na quinta-feira, pela manhã, não era mais candidato. No final da tarde mudou tudo, continuava candidato. Sérgio Moro tinha se filiado à União Brasil. Em princípio, não iria mais disputar a candidatura a presidente. Na sexta-feira, outra reviravolta. Kennedy, que leitura a gente pode ter desse tabuleiro, dessa corrida nesta semana, à presidência da República? Ô Cosmo, o Dória estava se sentindo muito pressionado pelo Eduardo Leite, querendo tomar a candidatura dele pelo PSDB. E deu uma de Jânio Quadros, né? Ameaçou renunciar, o Jânio renunciou achando que voltaria nos braços do povo. O Jânio se deu mal, o Dória conseguiu uma carta do presidente do partido dizendo que ele é o candidato e que ele venceu as prévias. É uma vitória de pirro e, na verdade, o Dória se enfraquece com esse movimento. Ele saiu menor do episódio, porque ele mostrou que há uma desunião muito grande no PSDB em relação a ele. O Eduardo Leite não vai combater o resultado da prévia. Ele admite que perdeu a prévia interna para o PSDB. Ele está jogando a disputa com o Dória por uma discussão com outros partidos, com a União Brasil, com Cidadania, né, para tentar ver se o MDB da Simone Tebet, para tentar tirar uma chapa em comum com esses quatro partidos. E aí o que está se discutindo hoje é uma chapa Simone Tebet MDB, Eduardo Leite PSDB ou vice-versa. E o Dória está numa posição de muito isolamento político. Ele também foi pressionado pelos aliados a cumprir o acordo com o Rodrigo Garcia, que era vice-governador, assumiu o governo do estado para concorrer a governador, desarranjaria toda uma aliança do PSDB e um projeto regional aqui do PSDB. O PSDB governa São Paulo desde 1995, são 27 anos. Portanto, o Dória, agora fora do governo, continua a enfrentar uma corrida especulativa contra a candidatura dele. Acho que ele terá dificuldade porque o Eduardo Leite, setores do PSDB, ainda querem derrubá-lo. O Moro é uma contradição em termos, né? Diz que nunca vai ser político, vira político, que não vai ser ministro, vira ministro, entra no Podemos, fica 4 meses e meio no Podemos, usa o partido como um trampolim, vai para a União Brasil, admite que pode concorrer a deputado federal. E hoje, sexta-feira, diz, não, eu jamais serei candidato a deputado federal. O Moro tem um problema, ele caiu numa armadilha, porque no Podemos, ele podia controlar o projeto presidencial. No União Brasil, ele depende de outras figuras, de um jogo nacional ao qual ele não está acostumado, né? Ele é muito mal político. Eu acho uma boa notícia o Moro não ser candidato à presidência da República, porque ele é muito despreparado. É uma boa notícia para o Brasil não contar com uma figura tão despreparada, tão desqualificada e acha que tem condições de ser candidato a presidente. Cometeu na sexta-feira mais um erro político, quer dizer que não vai ser candidato a deputado federal. O União Brasil tem interesse na filiação do Moro justamente como puxador de votos em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, para engrossar a bancada. Ele vai ter um problema para conseguir ser candidato a presidente. Pode conseguir? Até pode, dependendo do que acontecer nos próximos meses. Eu acho que ficou mais difícil. Eu acho que a candidatura presidencial pelo Podemos, com menos estrutura, com maior dificuldade, era muito mais uma certeza do que é uma candidatura pela União Brasil. De qualquer forma, o Moro está mostrando o que ele é. Ele é inábil politicamente, é uma figura que acha que pode fazer política sozinho, que pode impor o ponto de vista dele. As pessoas têm uma visão simplista sobre certo e errado, fica falando de corrupção quando ele corrompeu a lei processual penal e, nesse sentido, como magistrado, é a maior corrupção que o magistrado pode corromper, que é tomar parte num processo. Portanto, eu acho que as coisas estão se afunilando aí e isso acabou beneficiando, essa semana, eu acho, a polarização Lula-Bolsonaro. Acho que o Bolsonaro tende a herdar mais votos do Moro, se ele ficar fora do páreo presidencial, mas o Lula também pode herdar alguma coisa
e, eventualmente, o voto branco e nulo nesta eleição, ele favorece a quem está na frente. A gente sabe que o voto nulo e branco ele é excluído da contagem final dos votos. Isso sempre beneficia aquele que está liderando a disputa. Sem dúvida. Kennedy, ainda sobre essa questão da figura do Sérgio Moro, de fato, no Podemos ele dava as cartas, de certa forma. E vamos lembrar que nas pesquisas eleitorais ele era um candidato, entre aspas, competitivo, era o terceiro lugar, né? Ele abre mão, vai para um partido maior e aí faz essa coisa de não é bem assim. A questão de deputado federal, é claro, ele entraria com larga vantagem, sabemos muito bem disso. A minha pergunta agora é a seguinte: dentro dessas articulações, a terceira via que nasceu morta, como eu costumo dizer, eu até falei no meu Twitter, né? Terceira via fictícia. Há ainda espaço para uma dita terceira via, ou de fato não importa as articulações que aconteçam, Eduardo Leite, Dória, Simone Tebet, Moro, a gente vai ver mesmo a eleição polarizada? Eu acho que é muito difícil haver espaço para uma terceira via, um candidato alternativo à polarização entre o Lula e o Bolsonaro. Está se fechando a janela partidária. A gente está vendo que o PL, partido no qual o Bolsonaro ingressou, ultrapassou 70 deputados federais, ou seja, expectativa de poder, né? Se a terceira via tivesse expectativa de poder, partidos da terceira via teriam atraído mais deputados dessa janela partidária. Então, os conservadores, a extrema-direita, têm uma expectativa de poder, achando que o Bolsonaro é o candidato com mais chance para vencer a eleição. Eu acho que esses conservadores, a extrema-direita, estão pensando corretamente. O candidato com mais chance de vencer a eleição conservador é o Bolsonaro. É que eu acho que ele vai perder a eleição para o Lula. Eu acho que em 2022 não vão se repetir as condições de 2018. A Lava Jato está desmoralizada pela Vaza Jato. O Bolsonaro tem um governo real pelo qual ele vai ser julgado. Ele foi muito mal na pandemia e na economia. Ele não pode mais fazer aquele discurso de 2018, que a gente sabe que era mentiroso. É que muita gente normalizou e quis se auto-enganar. Mas ele não pode mais fazer um discurso de outsider, de candidato disruptivo, porque está abraçado ao centrão. Eu acho que o Lula, com o Alckmin, ele ocupa um espaço da chamada terceira via, porque o Alckmin é um nome conservador, disputou contra o Fernando Haddad em 2018. Eu não vejo, Cosme e Maria Tereza, espaço para um candidato da chamada terceira via quebrar a polarização. E se a gente vai discutir terceira via ou alternativa, a terceira via no Brasil hoje é o Ciro Gomes. Ele tem se posicionado mais claramente contra o Lula e contra o Bolsonaro. O Moro, o Dória, Simone Tebet, o Eduardo Leite, o Dória e o Eduardo Leite apoiaram o Bolsonaro em 2018. Eles são uma segunda via do bolsonarismo. O Moro é mais do que isso. O Moro é um genérico do Bolsonaro, né? É o bolsonarismo sem o Bolsonaro. Eu não vejo espaço para esses candidatos que replicam propostas semelhantes à do Bolsonaro tomar o lugar dele. Então, creio que a gente está caminhando, sim, para uma eleição polarizada entre o Lula e o Bolsonaro, o Lula favorito, mas não será um passeio no parque. Vai ser difícil, porque o uso da mentira como arma política a gente já viu que deu resultado antes. E tem uma coisa curiosa, desculpa, claro, Cosmo, claro. Que me intriga, é interessante, na verdade. O governo de João Dória, a gestão, é até bem avaliada, mas a figura dele enseja muita rejeição, né, Kennedy? Isso é muito maluco, né? E ele tem também o ativo de ter sido o pai da vacina, né? Sim. Segundo o autoproclamado pai da vacina. É curioso isso, né? O Dória ele não conseguiu nacionalizar o nome e projetar uma imagem simpática do ponto de vista nacional. Vamos combinar e vamos entender e dar a César o que é de César. Ele teve um papel civilizatório na pandemia. Ele fez um contraponto ao Bolsonaro na questão da vacina que foi importante, né? E o político querer faturar com algo que ele fez politicamente é da política. Até ele querer ser o pai da vacina é legítimo e ele brigou por isso. Você lembrou, Maria Tereza, ele tem uma administração que é até bem avaliada. Mas quando ele aparecia nas pesquisas em São Paulo, por exemplo, ele tem uma baixa votação no estado em que ele tem uma administração até bem avaliada. Você pode discutir se você concorda com a política de segurança pública, se você acha que a política de infraestrutura é a mais correta ou não. Mas não dá para deixar de reconhecer que ele faz um governo, na média, bem avaliado, que na pandemia, apesar de ter apoiado o Bolsonaro em 2018, ele cumpriu um papel civilizatório, né? O Bolsonaro estava errado na questão da vacina, o Dória estava certo.
Ele não conseguiu. Acho que é uma mistura de características pessoais, com um pouco esse jogo de fazer política sozinho. Acho que ele arrumou muitos inimigos internos no PSDB. Isso acaba angariando uma antipatia para outros partidos, né? Eu não creio que o Dória vá conseguir viabilizar uma candidatura presidencial de sucesso. Acho difícil ele conseguir, inclusive, viabilizar a candidatura dele pelo PSDB, apesar de ter vencido as prévias do partido. Sem dúvida. Kennedy, eu quero repercutir contigo agora algo também que me chama muita atenção nesta movimentação durante essa semana, que é especificamente no que diz respeito ao domicílio eleitoral. Todo mundo conhecia Sérgio Moro, sua residência oficial em Curitiba, era República de Curitiba. A República de Curitiba, como ficou conhecido, né? A Lava Jato, tá, os procuradores e o juiz Sérgio Moro, e agora transfere o domicílio eleitoral para São Paulo. Como assim, Kennedy? E outra coisa também nesta semana que movimentou. Datena, apresentador de televisão, até então iria sair, se descompatibilizar e tal. E na sexta-feira se filiou a um partido que ninguém esperava, PSC. Você pode falar pra gente dessa movimentação Datena, PSC, domicílio eleitoral de Moro e São Paulo? Olha só, essa questão do domicílio eleitoral, acho que eu não vejo um problema com isso. O Moro, de alguma maneira, ele participa do debate público nacional no Brasil com a Lava Jato. A Marina Silva pode disputar para São Paulo para ajudar a rede a quebrar as limitações, as cláusulas de barreira. A Heloísa Helena de Alagoas pode disputar no Rio de Janeiro. Eu acho que um deputado federal, ele tem sim um papel de discutir os interesses da unidade da federação que ele representa, mas a casa que representa as unidades da federação, os estados e o Distrito Federal, é o Senado. Mas um deputado federal, claro que ele tem que estar ligado com as demandas da comunidade dele. Agora, ele também trata de questões nacionais, né? Questões que ultrapassam o limite do Estado. Eu acho que aí tem um pouco de pegação no pé nossa, porque, assim, o Moro tem o direito de, eventualmente, achar que ele pode concorrer para São Paulo. Eu sei que ele não entende nada da política paulista, acho que não entende nada da política do Paraná, ele não é um político, né? A Marina Silva, ela foi ministra de Estado, a Heloísa Helena foi uma senadora. Enfim, a gente tem que entender um pouco isso como reflexo da legislação eleitoral que a gente tem. O caso do Datena, eu acho que é um caso dele avaliar onde ele vai ter maior controle sobre o projeto pessoal que ele quer fazer. Num partido maior, a pessoa, o político, está sujeito a interesses e variáveis que ele nem sempre controla, né? Ele quer ser candidato a senador, mas eventualmente ingressou uma outra pessoa no partido e o partido acha mais interessante lançar essa figura para o Senado. Então, acho que o Datena fez um movimento para ele ter controle do caminho que ele quer seguir em São Paulo, que parece ser mesmo o de uma candidatura ao Senado. Sem dúvida. Falando em não políticos, queria também saber, Kennedy, eu fiquei observando um movimento que eu tenho tido uma certa preocupação. Eu vejo como um passivo político que a gente vai enfrentar, talvez, na formação do Congresso, figuras, por exemplo, como o secretário, agora ex-secretário especial de Cultura, Mário Frias, se candidatando, pré-candidato, né, à Câmara. Queria saber qual a sua avaliação disso. Eu dei o exemplo dele, mas tem outras figuras para exemplificar isso, quase que como dando um respiro à continuidade do bolsonarismo no Congresso. Olha, acho que aí tem um fator que é uma busca do foro privilegiado, porque tem muitas figuras aí que podem responder por crimes que cometeram ao longo da administração. Vamos combinar que o Bolsonaro cometeu muitos crimes de responsabilidade, muitos crimes comuns, e ministros dele na pandemia. O Mário Frias, na gestão dele, cometeu crimes de responsabilidade também. Acho que aí há uma mistura de busca do foro privilegiado, de uma proteção, mas tem um entendimento do Supremo que crimes anteriores ao mandato ou não conexos com o exercício do mandato parlamentar não estão acobertados, mas, enfim, isso é sempre uma zona cinzenta que permite algum grau de discussão, né? A imunidade parlamentar, ela não pode ser um escudo para permitir que o parlamentar cometa crimes, por exemplo, como é o caso do Daniel Silveira. Então, eu acho que um fator é esse. O outro são essas figuras que, de alguma coisa, são celebridades da extrema-direita, que conseguiram uma certa visibilidade e entenderam que o jogo congressual ele é importantíssimo, né? Ter bancadas relevantes na Câmara e no Senado é importante para você defender as suas bandeiras. Como eles defendem o retrocesso, são regressivos, eles, apesar disso, eles têm uma inteligência política, que é procurar reforçar
a bancada conservadora e de extrema-direita na Câmara. Eu acho que as forças progressistas tinham que agir da mesma maneira. Vejo com muita simpatia, por exemplo, a decisão de o Boulos ser candidato a deputado federal em São Paulo, ou seja, buscar reforçar a bancada. O PT, o PSB, o PCdoB, a Rede, o PSOL, essas legendas deveriam lançar, assim, puxadores de voto, porque a gente viu o que aconteceu nessa legislatura na Câmara dos Deputados, né? É importante a gente evitar que figuras como Bia Kicis cheguem à presidência da CCJ. Mas chegaram por quê? Porque estavam dentro de um partido relevante, sim, com representação, tem um jogo parlamentar, regras parlamentares que têm que ser respeitadas, né? Então é nesse contexto que eu entendo essas celebridades do bolsonarismo atrás de uma vaga na Câmara dos Deputados ou no Senado. Sim, porque no final das contas é isso, são pessoas que entram facilmente para um cargo de deputado federal, por exemplo, sim, umas figuras como essa entram facilmente. E quero pela agradecer... visibilidade. Exatamente, exatamente. E por isso, pessoal que está nos assistindo, quero aproveitar para dar uma palestrinha rápida aqui, brincadeira, Kennedy. Por isso que a gente não pode só falar da eleição para presidente, a gente tem que se preocupar com a formação do Congresso. Isso é muito importante. Com isso, quero agradecer demais o jornalista e colunista do UOL, Kennedy Alencar, mais uma vez passando aqui no Revista Brasil TVT. Obrigada. Eu que agradeço. Um grande abraço para vocês dois. Até uma próxima. Abraço, Kennedy.